Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Clara Weina, sou professora e estou aqui hoje para iniciar com vocês a disciplina de Direito do Consumidor. Bem, talvez você já deve estar sabendo, né? É uma disciplina que cai no exame de ordem e que você precisa dominar. Embora seja 2 questões apenas, é uma disciplina de grande relevância. Por quê? Porque é uma disciplina comumente vista, utilizada, aplicada. Então, embora seja apenas 2 questões na sua prova, 2 questões pode fazer total diferença na sua aprovação. Certo? Então, hoje nós vamos trabalhar os aspectos iniciais dessa disciplina, dizer o que é importante você saber para ir para a sua prova, tá certo? Mas para eu falar de direito do consumidor, eu preciso entender como que nasceu esse direito. Por que que existe o direito do consumidor? Quais as razões sucederam para que esse direito fosse aí aplicado? Gente, tudo começa de um princípio muito básico. Basta você analisar a própria Constituição Federal de 1988. Isso, antes da Constituição Federal de 88, o consumidor era tratado de forma igualitária, independente da função que ele exercia. Como assim, Clara? Tá falando muito difícil, eu não tô entendendo. Gente, consumidor e fornecedor era visto como a mesma pessoa, certo? Tinha ali uma igualdade. Com a Constituição, o que aconteceu? O consumidor passou a ser visto diferente do fornecedor, porque passou-se a entender que tratava-se de uma pessoa, o consumidor, passou a ser visto como uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa vulnerável e que ela não podia ser tratada de qualquer forma, certo? Dentro dos mesmos ditames que o fornecedor. Seria muito injusto tratar o fornecedor e o consumidor da mesma forma em uma relação que é plenamente visível as desigualdades ali impostas. Até porque o consumidor ele não tem conhecimento técnico aprofundado sobre determinado produto, sobre determinado serviço. Então, por isso que houve a necessidade de implementar o direito do consumidor, certo, dentro da Constituição Federal. E isso está lá estampado nos direitos e garantias fundamentais, a partir do artigo 5º ali da Constituição Federal. Além disso, gente, é princípio de ordem econômica. Tratar sobre direito do consumidor não é somente tratar sobre direitos e garantias fundamentais. Nós estamos tratando também sobre um princípio de ordem econômica. Isso está estampado aonde, professora? Lá no artigo 170 da Constituição Federal. Então, dito aí preliminarmente como que o direito do consumidor surgiu, é muito interessante nós entendermos também que existem conceitos que você necessita saber. Um deles é o que é consumidor. Não adianta nada eu falar que foi um direito implementado, que foi um direito resguardado, se nós não trabalharmos o conceito literal de consumidor. Pessoal, em termos bem simples e bem genéricos, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, podendo ser nacional ou estrangeira. Certo? Consumidor é toda pessoa física ou toda pessoa jurídica, sendo essa pessoa nacional ou estrangeiro. Por que eu estou falando isso para você? Atente-se para um detalhe. A banca ela pode querer confundir a sua cabeça em determinadas situações. A exemplo, ela citar um exemplo de que um americano estava a passeio pelo Brasil e foi surpreendido com uma situação vexatória ali, em que ele consumiu um alimento estragado e isso lhe causou prejuízo à sua saúde. Esse americano, ele tem direitos resguardados no que tange ao direito do consumidor? Tem. Certo? Tem. Por quê? Porque consumidor é toda pessoa física e toda pessoa jurídica e ou pessoa física ou jurídica, podendo ser nacional ou estrangeiro. Então, ainda que nós tenhamos um turista passeando pelo Brasil, ele tem direito, sim, às garantias que estão respaldadas lá no Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, não caia na armadilha, na pegadinha de que, pelo fato de ser um estrangeiro, esse estrangeiro não tenha o direito do consumidor resguardado.
Certinho? A gente continua nosso assunto na próxima aula, em que nós vamos trabalhar as teorias que são adotadas pelo STJ. Teoria finalista, teoria mitigada e teoria maximalista. É por meio dessas teorias que nós conseguimos delinear ainda mais o conceito de consumidor. Até porque, se nós fôssemos trabalhar esse conceito literal, toda pessoa seria consumidor. E não é bem assim. Nós precisamos nos atentar ao que diz as teorias e qual foi a teoria adotada pelo STJ. Com certeza isso pode cair na sua prova, tá bom? Beijo, tchau, tchau.